Como estão todos? Estão bem? Amém. Glória a Deus. Momento muito especial para nós. Aqui nós estamos com o coração grato a Deus por causa dessa bênção, em nossas vidas. Nosso irmão Erison tem sido uma bênção em nossas vidas e nós, junto com ele, estamos aqui num culto de gratidão, agradecendo a Deus por todos os benefícios que Ele tem entregue a cada um de nós, especialmente pela vida do nosso irmão Erison. Eu quero compartilhar um texto, e eu não vou demorar muito, mas eu gostaria de fazer essa leitura assim, que está no livro de Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Todos acharam, irmãos? Então, glória a Deus. A partir do versículo 11. Conta a história de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos e ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A história que é muito conhecida, acredito que por todos nós. Ela vai trazer um relato maravilhoso de uma cura excepcional, e nós temos que entender só um pouquinho aqui o porquê do nosso Senhor Jesus Ele ter enviado aqueles leprosos para estar indo para um sacerdote. Esses leprosos, eram pessoas que eles eram considerados para aquela época pessoas impuras. E por conta disso, eles não poderiam ficar perto dos que eram puros, ou seja, normais, sem lepra. Tudo que tinha a ver com sangramento teria que ficar distante do povo. Era praticamente uma ordem para não contaminar as outras pessoas. Então eles tinham que ficar distante, e muitas vezes tinham que estar distante. Quando alguém se aproximava, eles tinham que gritar: eu sou impuro, eu sou impuro, para que as pessoas não pudessem estar sendo contaminadas pelas feridas daqueles homens. Mas Jesus, de repente, escuta a voz de 10 homens que são impuros. E ele vai falando: olha, Jesus, tem misericórdia de nós. Houve um grito. O Senhor Jesus se atentou a esse grito, e ele deu uma ordem para aqueles 10 leprosos, dizendo: vai ao sacerdote. Veja, pessoas poderiam ser curadas das suas lepras, e para constatar a cura, eles deveriam ir para um sacerdote. E eles foram enviados por Jesus para um sacerdote, estando todos eles leprosos. Essa foi uma atitude de fé que Jesus entregou para aqueles 10 leprosos.
E eles saíram, escutaram a voz, escutaram a palavra profética de Jesus. E eles foram em direção ao sacerdote para que atestasse a cura, mesmo olhando para o seu corpo, faltando-lhe talvez as primeiras coisas que caíam de um leproso: orelha, nariz. Mesmo olhando que talvez estavam faltando coisas no seu corpo, pedaços do seu corpo, eles foram até o sacerdote. E nesse caminho houve a cura de Deus, por causa da obediência. As pessoas foram curadas, 10 foram curados, mas teve um deles, um samaritano, que observa o seu estado, agora purificado, e ele não consegue chegar até o sacerdote. Ele volta para agradecer a Deus, agradecer a Jesus por todos os benefícios que ele tinha recebido naquele momento. Não mais seria humilhado, gritando: eu sou impuro. Pelo contrário, agora ele era uma pessoa sã, normal, curada, e ele agora retorna para Jesus. E esse retorno, Jesus, na verdade, estava esperando os 10 voltarem até ele. Mas somente um voltou. Dos 100% que foram curados, apenas 10% na pessoa desse samaritano retornou para Jesus. E agora eu quero falar algo para cada um de vocês aqui, que muitas vezes, irmãos, nós pensamos que a nossa vida, na verdade, que o mundo gira em torno da nossa vida, e achamos que merecemos tantas coisas, e porque não temos ela, nós reclamamos tanto. Nós muitas vezes passamos muito mais tempo reclamando do que agradecendo. Muitas vezes recebemos tantos benefícios e não retornamos a agradecer a Deus. Passamos a nossa vida e achamos que o centro da vida sou eu mesmo, é você mesmo. E eu quero dizer uma coisa: se a gente for olhar para aquele povo que estava no deserto, que eles saíram do Egito, passaram pelo deserto, eu quero dizer que para eles chegarem na terra prometida, 40 dias estava bom para eles. Eles chegariam na terra prometida. Mas eles reclamavam. E cada reclamação era uma voltinha no deserto. Toda reclamação era uma voltinha no deserto. E eles não passaram 40 dias, eles passaram 40 anos para chegar na promessa de Deus. E sabe, irmãos, tem uma música cantada por todas as igrejas, mas eu acho que todos nós conhecemos: conta as bênçãos, dize-as quantas são, elas foram recebidas da divina mão. Vem dizê-la todas de uma vez, e verás surpreso o que Deus já fez na sua vida. Irmãos, se nós formos catalogar as bênçãos de Deus, nós muitas vezes vamos estar olhando muito para os bens. Olha, porque eu tenho um carro, porque eu tenho... Rapaz, eu sou até grato porque eu tenho um carro. Eu sou grato realmente, eu tenho uma bicicleta muito boa. Tem bicicleta que vale mais do que um carro. Eu sou grato a Deus, sim, porque eu tenho uma casa, eu tenho uma piscina. Poucos têm, mas eu tenho. Eu não tenho piscina, só estou dando um exemplo. Mas a gente gira tudo em torno de coisas. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu acredito, porque eu conheço o Harrison. Eu sei, é um coração de um homem de Deus. E eu acredito que a melhor coisa em sua vida, a melhor coisa da nossa vida, é nós termos um Deus que olha para nós. E que Ele desce do céu. E Ele vem aqui, irmãos, por causa de nós. Ele, sabe, Ele criou tudo, irmãos.
Tudo foi por Ele e para Ele. Todas as coisas que foram criadas foram por Ele e para Ele. E a nossa maior alegria é nós termos comunhão com esse Deus. Nós temos bênçãos, com certeza nós temos. Esse homem que a gente leu aqui, ele foi curado. Irmãos, alguns têm bens e bens, sabe, em excesso. Mas o maior da nossa vida não é termos bens, porque os bens passam. O melhor de nossa vida é nós termos comunhão com esse Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ele dirigindo a nossa vida. Ele nos dando uma direção. Ele nos mostrando como ser um homem de Deus dentro de casa, dentro do trabalho, com os amigos, com as pessoas que são nossos vizinhos. O que é um homem de Deus? É um homem que tem a presença de Deus e olha para as pessoas com amor. Esse amor que Jesus, ele está aqui mostrando, demonstrando para 10 leprosos. Mas Jesus, ele está esperando os 10 voltarem. Mas só um voltou. Só um voltou. 9 ficaram. E ele ainda diz, o texto ainda diz, olha, e esse que voltou, ele nem fazia parte do povo de Deus, ele era samaritano, um povo misto. Um povo que para os judeus era praticamente combustível para o fogo do inferno. E aí ele chega e diz, olha, somente esse samaritano voltou. E a finalização do texto, é levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Jesus estava esperando todas as pessoas que foram curadas, que receberam uma bênção, para estarem voltando e agradecendo. Aqui o nosso irmão Erison, ele está agradecendo a Deus. Eu acredito que tem muitas pessoas aqui agradecendo a Deus. Mas se você de repente está sendo alertado pelo nosso Deus, que nos enviou aqui para dar uma palavra, todas as palavras que foram lançadas aqui não são palavras sem endereço, elas têm um endereço certo e é o seu coração. Então ouça o Espírito Santo, que ele fala com todos os vizinhos, os amigos, os irmãos em Cristo. Meu irmão, pare de murmurar, agradeça a Deus. Pare de murmurar pelo que você não tem e agradeça pelo que você tem. Gaste tempo não com murmuração, mas com o que Deus já fez na sua vida, em nome de Jesus. Se levante e cante um hino de vitória. Se levante e adore a Deus. Deus é o centro da sua vida. Se é, meu irmão, nós temos motivos suficientes para estar glorificando a Deus, e que Deus abençoe a sua vida e esteja recebendo essa palavra de Deus no coração, em nome de Jesus.